Vejam isso! Por que a Grande Muralha da China foi construída? A maior estrutura artificial do mundo, foi um sonho do primeiro imperador da China, e milhares de chineses deram o seu trabalho e a vida para construí-la. Após 16 anos de trabalho árduo que causaram a morte de milhares de operários, a Grande Muralha estendia-se ao longo da fronteira setentrional da China. Avançava para o oeste desde o Mar Amarelo, por montanhas, desertos e terras cultivadas, até a fronteira do Tibete. A muralha foi construída por ordem do primeiro-ministro imperador da China, Shi Huangdi, rei do estado de Qin, que vencera e dominara outros estados chineses vizinhos. Em 214 a.C., o imperador enviou o general Meng Tian à fronteira norte com 300.000 operários, e um incontável número de prisioneiros para começar a erguer uma cadeia de fortificações. Os estados chineses independentes tinham erguido centenas de quilômetros de fortificações, e cabia a Meng Tian e seus engenheiros reforçar ou reconstruir essas estruturas, e construir mais 800 quilômetros de muralhas para uni-las. O trabalho progredia a um ritmo impiedoso, com a entrada progressiva de novas equipes de operários. O custo da muralha em vidas humanas era excessivo. De cada família, pelo menos 2 trabalhavam na muralha ou em outro projeto suntuoso, o que tornava inviável as famílias manterem as suas propriedades agrícolas. Os condenados a trabalhos forçados na muralha, marchavam durante centenas de quilômetros para a morte, com correntes e coleiras de ferro, e acabavam por sucumbir de exaustão. Muitos operários morriam no percurso. Os que sobreviviam, instalados em campos inadequados, trabalhavam sob o sol ardente, chuvas e tempestades de granizo e temperaturas que variavam entre 35 graus no verão e menos 21 graus no inverno. O alimento era terrivelmente escasso. A terra não produzia cereais suficientes e os alimentos tinham que ser transportados através de grandes distâncias. Grande porção dos alimentos era roubada, perdida ou comida durante a viagem. Numa ocasião, dos 182 carregamentos de cereais enviados da península de Shantung, somente um chegou à muralha. A desnutrição aumentou a taxa de mortalidade e provocou surtos de violência entre operários e guardas. Muitos cadáveres eram lançados nas trincheiras cavadas para os alicerces, ou enterrados dentro da muralha como proteção contra os demônios do norte, que, pensava-se, estavam enfurecidos com a construção da imensa fortificação. Avanço para o ocidente. As equipes de construção começaram a nordeste e avançaram para o oeste. Iniciaram os trabalhos pelas torres de vigia, a maioria com 12,2 metros de altura, numa base de 12,2 metros quadrados. Nunca separadas entre si mais do que 2 comprimentos de tiros de flechas, para que nenhuma parte da muralha ficasse fora do alcance dos arqueiros, eram erguidas sempre que possível em pontos estratégicos ao longo da muralha, tal como no alto das colinas ou entrada de vales. Onde havia pedras, os operários construíam alicerces de blocos de granito, alguns com 43 metros por 1,2 metros. Em cima, erguiam uma estrutura exterior de tijolos de argila ou pedra. Disse que a argamassa usada para esse fim em algumas seções da muralha era tão dura que tornara impossível cravar-lhe um prego. Contudo, sua fórmula muito se perdeu. O miolo da muralha era enchido com terra e cascalho, que eram em seguida compactados. Em cada construção da muralha, criava problemas diferentes. Na extremidade oriental, perto da cidade de Shanhaikuo, a muralha tinha que se prolongar até o mar por um pequeno trecho, pelo qual se carregaram, e depois afundaram barcos com rochas para formarem as fundações. A seção central da muralha devia passar através da região dos Ordos, pátria dos nômades, Xiongnu. Estes tiveram que ser afastados da área antes de se começar a construção. Em algumas regiões, as colinas sobre as quais a muralha tinha que passar, eram tão íngremes que os carros não subiam. Eram portanto os homens que carregavam pedras, com cargas de 50 quilos às costas, ou em cestos pendurados numa vara sobre os ombros. Nos caminhos estreitos, os operários faziam cadeias humanas e os materiais passavam de mão em mão. As rochas demasiadamente pesadas, eram roladas sobre troncos de madeiras, ou deslocadas a custas de alavancas, centímetro a centímetro, encosta acima. Algumas zonas que a muralha atravessava eram tão escarpadas, que as gerações posteriores não acreditavam que tinham sido homens a transportar os materiais, afirmando que deveriam ter sido utilizado cabras. Um bastião contra os nômades. Grandes seções da muralha eram construídas em zonas cobertas pelo solo fino e amarelo de lois, um material inadequado para a construção. Ali os construtores amassavam terra com água e vazavam-na para dentro de estruturas de madeira. Quando a mistura começava a secar, era comprimida para formar o miolo da muralha, que era então revestida de pedra e tijolo, se lá existissem.
Em certas áreas, a terra era cortada para deixar uma faixa de luz como rampa. Estas seções de muralha duraram muito menos do que a das áreas rochosas do Nordeste. Nas regiões arenosas do deserto de Gobi, a muralha foi construída em camadas alternadas de areia e seixos, fixa com ervas e ramos de tamargueiras. Uma vez pronta, e completamente guarnecida, a muralha provou ser um bastião surpreendente. Cada uma das inúmeras torres podia acomodar uma pequena guarnição abastecida, sempre que possível, de provisões para resistir a um cerco de 4 meses. A linha divisória entre o Império Chinês e as terras dos seus vizinhos nômades do norte fora bem demarcada. E uma estrutura fascinante, para as gerações futuras havia sido criada. A construção da Muralha da China, além de ser um sonho do imperador Shi Huangdi, servia para dispersar os desordeiros que eram forçados a trabalhar, e também para empregar os milhares de soldados depois do fim da guerra entre os estados. Bem pessoal, essa foi a história de hoje. Como viram, a construção da Muralha da China serviu também como controle social, para evitar um caos maior por conta da grande quantidade de pessoas desocupadas na época. Gratidão por ter assistido. E se gostou, se inscreva no canal e não se esqueça de deixar o like. Um grande abraço, e até o próximo vídeo.